Tenho em minhas mãos uma comunicação de acidente do trabalho. É esse papel aqui. Mas qual a importância da comunicação de acidente do trabalho? A famosa CAT. O trabalhador deve exigir a abertura da CAT, a emissão da CAT. Mas muitas vezes ele não sabe nem por que exigir esse documento da empresa quando ele é vítima de acidente do trabalho. Não importa se o acidente foi uma doença ocupacional, se foi um acidente típico ali, uma queda, um evento traumático, se foi um acidente de trajeto, não importa. A empresa está obrigada a emitir a comunicação de acidente do trabalho. Emitir para quem? Para o INSS. A CAT tem um número, cuja finalidade é, sobretudo, estatística. Com base nisso, o INSS, a Previdência Social, poderá alterar os valores pagos pela empresa, conforme o fator acidentário de prevenção e o seguro de acidentes do trabalho. Então, tem essa finalidade estatística, mas quais os impactos, quais os reflexos da emissão ou da não emissão desse documento para o INSS? Implica, sobretudo, no auxílio-doença que o trabalhador, a trabalhadora poderá ou deverá receber. Uma vez que afastado por mais de 15 dias, fica então sujeito aí ao benefício do INSS, que será inicialmente o auxílio-doença. Só que esse auxílio-doença ele pode ser de duas formas. Ele pode ser de espécie 31 ou espécie 91. É o código interno do INSS para concessão do auxílio-doença. Então vejam, o auxílio-doença 31 é o auxílio-doença previdenciário. Qualquer doença. Ele não implica em tantos reflexos no contrato de trabalho, ao contrário dos auxílios-doença decorrente de acidente do trabalho, o Código 91. Porque, por exemplo, o afastamento por mais de 15 dias, no auxílio-doença, Código 91, garantirá ao trabalhador, à trabalhadora, estabilidade no emprego, de no mínimo 1 ano, quando ele então retornar, independentemente da percepção ou não do auxílio acidente de 50%. Em algumas categorias, essa estabilidade poderá se estender até a aposentadoria, até a inatividade daquele trabalhador, dependendo da convenção coletiva de trabalho, que sempre deve ser analisada. Outra coisa, o auxílio-doença, Código 91, garante também ao trabalhador os depósitos a título de fundo de garantia. Não importa o período que ele fique afastado, a empresa deverá continuar vertendo os depósitos fundiários na conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal. A empresa é obrigada a emitir o CAT? Sim, ela é obrigada. O artigo 22 da Lei 8.213 reza que, em caso de não emissão da CAT, a empresa fica sujeita a uma multa. E muitas vezes a empresa prefere correr o risco de pagar essa multa do que emitir o CAT para o trabalhador. Nós aqui nos deparamos sempre com casos de que a empresa já foi condenada a título de danos morais por não emissão da CAT, porque isso prejudica o trabalhador. Agora veja, no caso de acidente de trabalho que a empresa não emitiu a CAT, o trabalhador não poderá ingressar com ação para o recebimento do auxílio acidente? Isso não é verdade. Isso é um mito e nós vamos aqui desmistificar. Você pode sim ingressar com ação contra o INSS para recebimento do auxílio acidente de 50%, mesmo não tendo a CAT para apresentar como prova do nexo causal. Ou seja, a CAT é uma prova de que o acidente do trabalho ocorreu. Ele é o liame etiológico
é o nexo de causalidade que prova a origem das lesões como sendo acidente de trabalho. Mas a falta dele não implica em impedimento para obter-se o benefício. É plenamente possível provar por outras formas que houve acidente do trabalho. Por exemplo, um trabalhador de linha de produção que faz movimentos acima da linha do ombro, com repetição e muitas vezes com sobrecarga de peso. Aí chega um momento, ele vai lá fazer uma ressonância magnética e descobre que houve o rompimento dos tendões do manguito rotator. O ombro não permite que o braço se eleve além de 50% aqui do arco de movimento. Pois então, pelo tipo de atividade exercida e pelo tipo de lesão constatada, é plenamente possível aferir esse nexo entre o trabalho exercido e o infortúnio que acometeu o trabalhador. Então estará provado aí a origem das lesões, mesmo sem a CAT, podendo então o trabalhador vir a conseguir o seu auxílio acidente de 50%, que é um benefício muito importante que vai garantir uma compensação diante da redução da capacidade de trabalho. Fraternal abraço, não esqueça de curtir a nossa página nas redes sociais. Fique com Deus e tchau!